A gente assumiu o planetário, por mais interessante que ele seja, continua sendo, claro, porque você tem ali toda a astronomia, você tem a cúpula, que é a maior da América Latina. Claro, aquilo continua sendo um lugar muito incrível e encantador. Porém, a gente identificou de cara que havia uma necessidade de uma reforma. E aí, tudo bem? Seja bem-vindo à temporada 2026 do podcast Conta aí TCM Rio, o podcast do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. E eu já te convido a seguir o nosso canal, apertar o sininho e sempre que um novo conteúdo entrar no ar, você será notificado. E o nosso tema de hoje do nosso podcast é sobre um equipamento que o Rio de Janeiro tem e que a gente vai falar sobre ele. E tem muito a ver com a sua memória afetiva, eu tenho certeza. Roda a vinheta aí. E a gente recebe nos estúdios aqui do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro o presidente da Fundação Planetário do Rio de Janeiro, professor de História, Renato Pelizari. Renato, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Cadu. Um prazer imenso estar aqui, reencontrá-lo, revê-lo e falar, claro, desse lugar maravilhoso. Eu sou suspeito para falar, né? Mas o Planetário do Rio, de fato, como você colocou, está na memória afetiva de todo carioca, que sabe, de todo brasileiro que teve o prazer de visitá-lo, né? É verdade, Renato. E a gente já se conhece de outros carnavais, porque o Renato é professor de História. E uma figura muito querida dos alunos, tem vários alunos aí. A gente vai falar sobre educação, vai falar sobre ciência, porque como é que você chega, então, no Planetário do Rio de Janeiro, que é esse equipamento tão simbólico pra gente, né? Cadu, para mim foi muito especial, porque dialoga muito com a minha trajetória, né? Então, ter essa oportunidade de estar à frente de um equipamento que claro que ele é muito turístico, ele é artístico, ele é cultural, mas ele é principalmente pedagógico e educacional. Né? 40% do nosso público são o quê? Alunos de escolas que vão lá ter esse contato com a ciência. Então, quando eu tive essa oportunidade de presidir o Planetário, foi muito interessante. Eu, na verdade, me sinto dirigindo uma escola. Foi um convite feito pelo prefeito? Sim, o prefeito Eduardo Paz me convidou e eu aceitei imediatamente por dialogar diretamente com o que eu acredito e entendendo que ali a gente podia fazer um bom trabalho e deixar um legado para a cidade. E eu acho que é o que está acontecendo. Então a nossa pauta de hoje sobre o Planetário é o seguinte, tá fresquinha aí uma notícia que chegou para todo mundo e para a gente divulgar isso daí, que é a reforma, né? Uma reforma gigante que vai acontecer no Planetário e justamente com apoio também de uma empresa, né? A Shell, que vai colocar um aporte através de lei de incentivo. E eu queria que você falasse o que vem por aí de novidades, porque você me contava que o Planetário, há 25 anos, ele teve uma primeira remodelagem, mas na verdade foi uma expansão. Mas desde que a gente se lembra, que a gente tem memória, né, não existe uma reforma do Planetário. Conta pra gente tudo que vai ter de novidade lá. Vamos embora, Renato? Vamos lá. Quando a gente assumiu o Planetário, a gente... Por mais interessante que ele seja, continua sendo, claro, porque você tem ali toda a astronomia, você tem a cúpula, que é a maior da América Latina. Claro, aquilo continua sendo um lugar muito incrível e encantador. Porém, a gente identificou de cara que havia uma necessidade de uma reforma, porque o Museu do Universo, ele na verdade é um complexo, a gente chama de planetário todo complexo. Por mais planetário seja aquele equipamento que projeta as estrelas. Mas a gente chama de Fundação Planetário. Então, a gente tem as duas cúpulas, né? A Galileu, que é a original de 1970, que estava desativada quando a gente assumiu, e a Carl Sagan, que veio dessa expansão feita pelo prefeito César Maia na época. Então, quando a gente olha o museu, a nave escola e tal, que era tudo muito moderno, quando foi feita essa expansão, que foi inaugurada ali em 2001, imagina, 25 anos depois, já muita coisa ali já está antiga, obsoleta e precisando de reparos, ou mesmo trazer novas... a ciência é muito viva, então, cara, tanta coisa nova para falar, tanta forma diferente de expor essa ciência, mas uma coisa mais imersiva, mais interativa. Então a gente falou, cara, a gente precisa fazer uma grande reforma. Como é que a gente faz isso? Então a gente foi aos pouquinhos, fazendo o que estava ao alcance no início de uma gestão. Por exemplo, nós restauramos o Space Master, que era o primeiro projetor lá que estava como uma peça decorativa. A gente achou uma pessoa que sabia, só tem um cara no Brasil hoje que consegue restaurar esse equipamento. Tem poucos no mundo ainda, né? Que é um produto alemão, que veio em 1968 e 1970, na inauguração do Planetário. Veja bem, então a gente consegue restaurá-lo, colocar de volta na cúpula Galileu, e no aniversário de 55 anos do Planetário a gente reinaugurou a cúpula. Beleza. Fomos fazendo ajustes e tal, compramos um planetário móvel, que agora a gente vai levar o Planetário do Rio para a cidade inteira, para escolas distantes, praças, parques e tal.
mas faltava alguma coisa. A gente falou, não, a gente tem que realmente dar uma chacoalhada aqui. E aí, nós tínhamos 2 projetos aprovados, né, via Lei de Incentivo à Cultura, e a gente falou, cara, é agora, né? Vamos ver. Aí a gente descobriu que já tinham feito todo um contato com as empresas lá atrás, então o caminho estava feito. Eu falei, pô, por que a gente, vamos atrás disso? E conseguimos. Então assinamos o contrato recentemente, 30 milhões de reais, para realmente fazer, como a gente diz, entregar um novo planetário para a cidade do Rio de Janeiro. Até dentro desse padrão que você está falando, Renato, do seu vínculo com a educação, é uma situação muito interessante porque vai muito ao encontro do que a gente vive aqui no tribunal. Nosso trabalho de fiscalização, de andar em paralelo com as secretarias e a Secretaria da Educação, Ciência e Tecnologia, enfim, tudo isso tem a ver com o nosso trabalho aqui. E aí eu te pergunto, o que vem aí mais de interessante? Por quê? Dentro daquela nossa memória afetiva, eu, pequeno, né, ainda aluno de escola pública, frequentava o planetário. E hoje essa frequência, ela continua existindo? Você pretende, a gente quer multiplicar isso por 10. Como é que está esse cenário para você daqui para frente? Olha, Cadu, qual é a nossa ideia? Primeiro, sempre continuar um lugar acolhedor. A gente falou muito isso, né? Na concepção da ideia, a gente foi a São Paulo, a gente visitou museus, outros planetários para pegar. Você ter uma ideia, a gente não ficou só em planetário. Museu da Língua Portuguesa e tal, né? O Catavento, né? Então, e a gente foi pegando essas influências para pensar o que a gente queria desse novo museu, o que a gente quer do novo planetário. Mas em nenhum momento a gente tirou da nossa meta a ideia de ser esse espaço extremamente acolhedor. Porque isso é uma premissa da gestão também, tá? Logo que a gente assumiu lá, por exemplo, a primeira medida nossa foi reinaugurar e expandir uma sala de regulação para pessoas neurodivergentes. Então, assim, não é uma coisa isolada. Isso diz o seguinte, o planetário tem que ser um lugar acolhedor, acessível, né? Então, assim, quando a gente pensa no novo museu, claro, de novo, eu vou trazer aqui uma série de spoilers, dessa Spoiler, ideia. vamos embora, vamos Eu sei que você quer isso, cara, eu já entendi. É isso, quero novidade. Vamos embora. Mas a ideia é justamente assim, que ela não pode perder essa pegada de segurança. Então, quem já frequenta tem que continuar frequentando. Quem veio há muitos anos tem que sentir vontade de voltar para ver, agora eu quero ver como ficou. E quem nunca foi, óbvio, tem que chegar e ter a mesma identificação, se sentir acolhido do mesmo jeito que todos esses que já têm essa história incrível, né, que passa de geração em geração. Você vai falar assim, não, eu vim, aí depois eu trouxe meu filho, depois eu trouxe meu neto e agora eu vou trazer meu bisneto. Isso é muito bonito, né? Muito bonito. Então, isso não sai do nosso radar, em hipótese nenhuma, tá? Mas tem muita coisa aí pra eu te contar, muita coisa. Mas esse cenário, então vamos lá, o que vem de... Porque a gente hoje também, aquilo que você falou, as tecnologias mudaram, né? A gente hoje tem a ciência aí com a inteligência artificial. A criançada hoje, os jovens hoje já estão buscando isso. A minha geração ainda está se adaptando a essa nova realidade, né? Mas como é que você vê, até dentro da própria ciência mesmo, o que pode ter de evolução dentro desse cenário para o próprio planetário? Então, vamos lá. A gente, na verdade, entende hoje, né? É o que você falou, os jovens têm múltiplas, eles são conectados o tempo inteiro, estão sendo atraídos por... E como é que você consegue fazer com que esses jovens se interessem por essa ciência? Claro que isso tem que ser o grande Sair norte. do celular e ir lá pro planetário para acompanhar tudo isso de novo. Exatamente. Então, na verdade, assim, não, leva o teu celular que vai ter um negócio legal para você fotografar lá. É mais ou menos por aí. Uhum. Né? Por exemplo, a gente fez até uma palhinha, né, no anúncio que a gente fez recentemente. A gente fez uma palhinha lá, a gente montou o que a gente chama de uma área instagramável, né? Que é o quê? Que a gente fez uma simulação de uma sala gravidade zero. Que isso vai ter, novo. A gente quer, assim, vamos lá, o pré-projeto ainda não está feito, o projeto vai ser desenhado, tem muita coisa pela frente. Mas os conceitos a gente já definiu junto com a astronomia. Bom, e o que é essa sala instagramável? Nada mais é do que uma sala com uma cadeira no teto, uma sala de controle invertida, que a pessoa vai lá, faz a sua foto, e ela inverte aquilo e parece que ela está flutuando. Cadu, parece uma bobeira, mas é através de uma experiência dessa que a criança vai querer entender o que é aquilo, por que é a gravidade zero, como é que aquilo age no corpo dela. Ela vai fazer uma foto, ela vai botar lá nas redes sociais dela, vai marcar o planetário, você vai incentivar outras crianças, que seja pela foto, eu quero lá fazer aquela foto legal. Mas aí você já entrou no universo, né, onde tem muita ciência, muito conhecimento, muita troca. E aí a gente quer, óbvio, um museu bastante imersivo, interativo, mas onde eles também botem a mão na massa, participem ativamente de algumas atividades, sabe? Eu vou te dar um outro spoiler, quer? Bora! A gente quer porque quer fazer uma coisa, eu tô falando até das mais simples, tá? É um buraco de minhoca. O que é o buraco de minhoca? Buraco de minhoca, vamos lá. A gente quer um escorrega.
que saia do segundo andar do planetário e vá até o primeiro andar, todo escuro, que a criança entre ali ela, e saia num outro lugar. E aí ali a gente vai explicar qual é o conceito do buraco de minhoca, como é que aquilo funciona e por que a gente escolheu um escorrega para fazer aquilo ali. Então, assim, sabe, a gente não quer inventar nada, não é nada. É pegar todo esse conceito científico, claro, com novidades e tal, e uma preocupação muito interessante nossa também é fugir dessa visão eurocêntrica, né, que nós estudamos, né, que a educação, de uma forma geral, sempre siga uma determinada cartilha, e decolonizar e trazer outros pensadores, outros astrônomos, outras visões, outros povos, né. A gente hoje tem já uma exposição muito bacana, que é a nossa exposição que fala dos povos originários, né, que fala também ali dos afrodescendentes, né, dos povos, então, afropindorâmicas que nós chamamos, né, então assim, isso é muito interessante, isso é muito importante, né, porque as estrelas sempre estiveram lá, mas como a gente vê, como a gente interpreta, é uma questão cultural. Então essa astronomia cultural também é muito importante, também é muito interessante, isso vai estar presente, vai continuar presente de outra forma, de outra abordagem, no novo Planetário do Rio. É, um bom spoiler. Agora, dentro dessa questão toda também, voltada para a educação, como a gente estava falando aqui também, é um dos nossos princípios aqui de acompanhar a situação, né, da educação no nosso município, como é que você vê hoje também, o Renato, os adultos, né? Porque os adultos também têm que ser atraídos, podem ser atraídos também para esse novo conceito de planetário. Você vê espaço para os adultos também, para aquela voltar lá, o Cadu voltar lá agora, não com criança, mas voltar lá para curtir alguma coisa relacionada à cultura, a novos espaços? Como é que você vê isso? Cadu, a gente brinca dizendo que o planetário, assim como todo equipamento, eu acho, né, que tem essa diversidade de público, porque não são todos, dependendo de... Você vê outros grandes museus, eles têm um público-alvo ali, uma faixa etária mais ou menos específica. Nós não temos. A astronomia, ela encanta todas as gerações, é verdade. Né, da criancinha, tanto é que a Cúpula Galileu hoje, ela está sendo organizada para receber prioritariamente educação infantil. Então, você vê, então a gente vai ali da educação infantil até, e a gente tem uma parceria, por exemplo, ali com a Casa Maria ID, que está ali com a gente, que é da Secretaria de Envelhecimento Saudável, que os idosos vão lá e curtem o planetário, eles entram gratuitamente, claro. Então, assim, é isso. Então a gente brinca dizendo que tem que ser tipo os novos filmes para criança, que não é mais filme para criança, né? Sim. Então você vai no cinema ver um filme infantil, ele tem piada que é para os pais e tem piada que é para as crianças. Então, hora a criança ri, hora os pais riem. Então dá para fazer isso. E até porque, de novo, a gente está com uma pauta que ela é muito interessante, é uma coisa que lida com o universo. Primeiro, né? O universo é infinito, o universo não é infinito. Olha aí, né? Eu posso jogar aqui uma série de perguntas que eu mesmo me fiz desde que eu assumi lá o planetário, eu fico questionando lá os astrônomos e tal. Gente, essa é uma conversa infinita. A gente pode ficar aqui horas e horas falando sobre astronomia, sobre o universo, sobre cosmos. Então, assim, claro que dá pra gente fazer, né? Ter conteúdo ali, né? Atrair, fazer algo muito interessante para crianças, né? Das mais tenras idades e, claro, para os jovens adultos, né, os adolescentes, os idosos e para todos, sem dúvida nenhuma. E até para mostrar também, Renato, se me corrija se eu estiver errado, né, não é a minha área, mas assim, para a gente mostrar exatamente como é que essa questão também dos planetas, a gente tem hoje extraterrestre, as pessoas perguntam isso, né? Será que existe extraterrestre? Mas a gente sabe que toda essa questão da própria Terra, dessas mexidas todas que a gente vê hoje, né, no nosso planeta, isso tudo interfere hoje no que a gente chama de fator global, né? Na mexida das temperaturas, do ambiente na Terra. Então, quando você leva os adultos para lá também, você começa não só a conscientizar as crianças, mas também os adultos para a preservação da nossa Terra. Eu não sei se tem esse conceito também, se eu estou divagando muito sobre essa história aí do planetário. Não, tem, claro que tem, porque assim, claro que o planetário ele tem também uma preocupação com a BNCC, então a gente tem uma boa parte da BNCC que está contemplada ali, porque a gente faz... Explica pra gente o que é a BNCC. A Base Nacional Curricular Comum, ela é ali uma orientação, vamos dizer assim, né, uma estruturação de todos os conteúdos que devem ser trabalhados na educação básica brasileira, né? Então ela é fruto de muito debate, muita evolução, vem desde a lei de diretrizes e bases, etc, até que a gente chega num documento muito complexo, muito interessante, que é a BNCC. Então, hoje, como a gente tem de fato, né, quase metade do nosso público, ele é de visitação escolar, claro que a gente tem uma preocupação grande em contemplar ali conteúdos dessa BNCC. Mas é aquilo que a gente sempre fala, né? Então, o aluno que chega ali, ele tem isso que eu estou estudando na escola, eu estou vendo maré, eu estou vendo isso, eu estou vendo, né? Estou entendendo essa revolução dos astros,
bacana. Mas quando vai uma pessoa ali, vamos colocar um cientista mesmo, a gente quer que tenha as camadas. Sim. Então eu tenho a camada para esse aluno que vai ali, vai se identificar primeiro, vai ter um primeiro contato com a ciência, ou aquele aluno que vai identificar ali os conhecimentos que ele está trabalhando na escola com os professores dele, e vai sim levar para ali alguns debates, né? A gente vai deixar no horário alguns debates que estão permeando hoje a academia, né? Porque nós temos ali astrônomos que são doutores, né, e estão ali, continuam estudando e imersos nesse universo, que vão levar isso ali para esse novo museu. Então, é muito interessante, de fato, você poder ter todas essas camadas. E aí, com certeza, se torna um espaço muito interessante para todo mundo. Então, a gente atende as escolas, que a gente faz também, né, curso de formação de professores, né, o Planetário, ele quer se posicionar cada vez mais como uma casa de conhecimento, de ciência, de saberes, né, fazendo uma série de conexões com universidades, com as escolas. Então, isso para a gente é muito importante. E acredito, claro, que com essa nova reforma a gente vai, né, colocar o planetário nesse lugar e conseguir cada vez mais parcerias e, de fato, né, expandir tornar a ciência cada vez mais acessível. Essa é a ideia. E também tem a ligação forte, você já falou no início do programa também, com a cidade do Rio de Janeiro, né, com o carioca, com o morador da nossa cidade, que é, de novo, trazendo a autoestima de volta para a cidade. A gente hoje já tem grandes equipamentos, tem o Aquarrio, você tem a Roda Gigante, você tem o Cristo Redentor, você tem o Pão de Açúcar, você tem vários equipamentos que podem trazer uma característica muito importante para o Rio de Janeiro, que é a questão da cultura, da história e também, por que não, do turismo, né? Você falou que o planetário também tem um viés turístico. Tem? É uma coisa interessante, porque eu desconhecia isso. Tem. É claro que não é o patamar maior do planetário. Mas... Exatamente. Mas, por exemplo, todo mundo que vai a Buenos Aires visita o planetário de Buenos Aires. Sim. É bem verdade, essa hora que eu adoro Buenos Aires, não é uma crítica à cidade. Claro que o Rio de Janeiro ele tem muitos ativos, é uma cidade muito rica, né, com muitas possibilidades e roteiros diversos. Né? Então, mas todo mundo comenta Já foi no Planetário de Buenos Aires? Não, eu não fui. Então, já fui a Buenos Aires, mas nunca tive a curiosidade de ir, por exemplo. Mas é que as pessoas falam assim, poxa, tem que ir. Mas não é ruim, mas assim, nosso planetário é o maior da América Latina. Então, é só para dar um exemplo bacana, porque parabéns a Buenos Aires consegue botar o seu planetário nesse seu roteiro turístico, de forma que as pessoas que nem são tão fãs de astronomia visitem. Mas, poxa, se a gente está na maior cúpula da América Latina, e agora a gente vai ter 3 cúpulas, uma móvel, né, e 2 ali, a Galileu, mais a Carl Sagan, um museu que vai ser um dos museus de astronomia mais modernos do Brasil, quiçá, né, do mundo, porque nossas influências, né, a gente está buscando influências de Xangai, de outros lugares do mundo, assim. Então, como que isso não vai estar no roteiro? Tem que estar, né? Então a pessoa ali que mira... Claro, tem um roteiro científico, esse, claro, vai estar ali na primeira prateleira, mas por que não? Né? A gente ali vai visitar a Praia de Copacabana, vai visitar o Pão de Açúcar e vai no Planetário do Rio, porque eu tenho certeza, Cadu, que vai ser uma visita ali imperdível. Então, acredito sim que a gente vai se posicionar e a gente está em contato, né, com a Secretaria Municipal de Turismo, né, vou fazer contato também, né, com a Secretaria Estadual, porque é isso, eu acho que a gente é uma convergência de... Né, é um equipamento municipal, mas a gente está aí à disposição para o Brasil, porque é isso. Esse turismo também dentro do Brasil, o cara que vem visitar a cidade do Rio de Janeiro, ele tem que ir ao planetário. Então, o turista também que vem de outro país, ele vem ao Rio de Janeiro, ele vem ao planetário. Então, eu não tenho dúvidas que, pelo menos quando a gente fizer essa inauguração, que a gente vai para uma prateleira do turismo bem interessante também. Para a gente caminhar para o final do programa, você ver como é que passa rápido, e papo bom é assim mesmo, como é que a gente consegue hoje detectar, eu já falei isso, mas eu queria voltar para essa temática, da questão da inteligência artificial. Está todo mundo falando, é a tema hoje que não tem como fugir a isso. Como é que hoje você imagina o futuro sem inteligência artificial num planetário do Rio de Janeiro? E aí, o teu desafio agora é esse. Né? E assim, e que bom que a gente ainda vai ter pré-projeto, vai ter projeto, a gente tem ideias, né? A gente tem um conceito ali científico que foi trabalhado junto com a astronomia, claro, porque é isso, o rigor científico para a gente foi sempre uma prioridade. Sim. Né? De novo, é uma casa de ciência, né? Mas está tudo em aberto, isso é maravilhoso, né? Então, assim, na hora que isso for colocado na prática, é impossível, eu concordo,
que a gente consiga fazer um museu tão moderno se não tiver um diálogo com a inteligência. Mas eu já fico imaginando aqui as crianças, sei lá, colocando dúvidas, lançando perguntas, e uma IA que responda, que traga para eles o que conecte essas crianças fora do planetário, porque a nossa ideia é essa também, né? Como é que a gente cria alguma coisa, uma conectividade, um aplicativo, né? Que essas crianças vão para casa, uns colecionáveis virtuais, a gente já viajou muito. E para que ele, né, então, que ele vá embora, mas que ele saiba, eu tenho que voltar, porque eu tenho que aprender mais alguma coisa e conquistar esse também, esse outro avatarzinho aqui, esse outro personagem. Então a gente está pensando como que essa inteligência artificial nos ajuda a criar uma trilha de conhecimento, uma coisa que faça com que essa relação com o planetário não seja de uma visita. Né? Claro, a pessoa que vai uma vez só, ela vai visitar, vai embora, vai ficar feliz, mas aquela pessoa aqui do Rio de Janeiro, que pode vir mais vezes, ela vem ao longo do ano, ela vai visitar 4, 5 vezes o planetário. Então eu acho que a IA pode ajudar muito a gente em construir essas trilhas, em entender esse processo, né? E levar, obviamente, mais conhecimento, organizar esse conhecimento para essa juventude. Porque conhecimento a gente sempre teve muito, né? Eu digo muito para a nossa capacidade de absorção. A questão que eu acho que a IA pode fazer é isso, é organizar melhor, nos ajudar a trilhar um caminho bacana de conhecimento, nos ajudar a acelerar esses processos, né? Eu acho que está aí, e eu concordo contigo, impossível a gente entregar um novo planetário no ano que vem, 2027, né, que é a previsão, sem alguma interação com essa inteligência artificial. Eu vou fazer mais uma pergunta que tem a ver com aquela história de formação de plateia. E aí a gente pensa em formação de futuros cientistas, futuros astrônomos, né? Eu sei que o Planetário também já colocou isso, a memória afetiva, já na cabeça de muitas crianças, muitos jovens, aquela ideia de se tornar um astrônomo, né? E ainda existe isso? Você ainda vê muito apego a essa ideia, Renato? Vejo muito, e Cadu, isso é muito emocionante, né? E aí um professor falando, como a gente está muito acostumado, né? Ouvir aquele aluno que fala, professor, fiz história por sua causa. Uhum. Isso é uma coisa que é indescritível a emoção, né? Que a gente sente quando escuta uma coisa dessa. E agora a gente ainda escuta, muita gente chega lá e fala, olha, eu fui estudar. Porque é isso, cara, fazer física, eu fui fazer não necessariamente astronomia, mas a pessoa fala, olha, eu visitei tanto aqui o planetário, eu amava tanto isso aqui que eu acabei despertando em mim, né? Um amor muito grande pelas ciências da natureza e fui cursar tal curso. E temos, sim, constantemente pais que relatam, olha, meu filho diz que vai ser astrônomo, meu filho diz que vai ser astronauta, porque ainda tem essa coisa do astronauta muito forte, né? Então isso pra gente é uma coisa, assim, incrível, né? Uma recompensa gigante, a maior delas, porque é para isso que tá ali. Para que existe esse equipamento? É para tocar as pessoas, é para fazê-las gostar daquilo, se envolverem com esse conhecimento, quererem aprender mais. Né? A gente tem, tocar as pessoas, como professor. O que o professor faz? Eu nunca ensinei toda a história para ninguém, nem vou, seria uma audácia minha. Mas é fazê-las gostar da história e fazer com que elas busquem por conta própria esse conhecimento. Esse museu vai estar ali para isso, o planetário vai estar ali para isso, para tocar as pessoas e que elas saiam dali curiosas, querendo aprender mais e sabendo que elas podem voltar sempre, que a gente vai ter sempre uma novidade, uma exposição nova, né, uma outra coisa, uma troca, né, para ouvi-los e, obviamente, para apresentar para eles novidades. Renato Pellizzari, presidente da Fundação Planetária do Rio de Janeiro, eu queria fazer uma pergunta para você que tem a ver, lógico, né, com o cenário que nós estamos aqui agora, dentro de um estúdio do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. E eu queria que você falasse da importância do trabalho que é desenvolvido aqui, né, pelo Tribunal de Contas, dentro desse cenário que a gente vive hoje no Rio de Janeiro, com um orçamento bilionário, né? E aí eu queria a sua fala aí para a gente fechar aí o programa de hoje. Olha, Cadu, eu costumo dizer que esses órgãos, de uma forma geral, né, de fiscalização, de controle, eles são eu como cidadão, digo, eles são fundamentais. E vou dizer mais, eles nos dão uma segurança. Eu, como gestor público, me sinto muito seguro, né, quando eu tenho esses órgãos nos acompanhando, nos fiscalizando. Isso é muito importante, não é à toa que a nossa gestão caminhou sempre muito próximo também da própria CGM, da própria PGM. E é isso, né? A gente vai fazer um contrato, PGM, vê se isso aqui tá certo, vê se tá legal. E quando a gente vai usando da forma adequada, se consultando, pesquisando, entendendo o que pode e o que não pode, isso vai dando pra gente uma tranquilidade, que a gente vai fazendo as entregas que a gente quer, na certeza que a gente está respeitando o dinheiro público, né, usando da melhor forma possível, porque eu, como cidadão carioca, espero isso e cobro isso do TCM, espero ser cobrado também, porque isso é um compromisso que a gente tem que ter e todo carioca tem que ter. Perfeito. 2027 é o compromisso do novo planetário, todo reformado, uma nova caracterização, uma nova gestão mais focada no futuro. É isso, então, 2027?
Isso mesmo, a gente vai começar os trâmites agora, os ritos, né, da administração pública, licitações, então as papel do obras... TCM importante nessa história toda. Fundamental. Exatamente. E a gente entrega tudo no segundo semestre de 2027, mas ainda em 2027 com certeza. Renato, muito obrigado. Renato Pelizari está aí, nosso convidado de hoje, desse primeiro episódio do podcast Conta aí TCM Rio da temporada 2026. Renato, muito obrigado. Prazer te ver novamente. Sucesso. Brilho nos olhos, que você não falta como professor. E a gente deseja, eu desejo visitar esse planetário novinho em folha daqui para o final de 2027, tá bom? Muito obrigado, Renato. E a gente vai encerrando o nosso Conta aí TCM Rio de hoje, que teve aqui como pauta o novo planetário do Rio de Janeiro, que vem aí todo restaurado e totalmente modernizado. E eu, claro, já te convido também para seguir o nosso canal, apertar o sininho e sempre, de novo, que um novo conteúdo entrar no ar, você será comunicado, notificado. Até o próximo Conta aí TCM Rio na temporada 2026.